Pessoal, eu pedi para vocês me enviarem dúvidas referente às aulas até aqui e surgiu uma dúvida referente à aula de ética e organização, ok? E a dúvida foi referente especificamente à parte da moral, que é o que eu explico bem ali no início, e sobre a parte da ética, né? Qual que é o conceito dessas duas palavras, né? Então vamos lá. O que é moral? Moral é um conjunto de regras estabelecido pela sociedade de maneira natural. Ou seja, vou dar um exemplo disso. No início das civilizações, a sociedade se organizava em tribos, ok? E essas tribos eram compostas por famílias, então eram tribos familiares, e isso no mundo todo, ok? Só que o que acontece? A gente sabe que conforme vai passando ali o dia a dia, né, no convívio, acaba surgindo atritos, brigas, né, discordâncias. Então, os chefes dessas tribos, junto, né, dos membros que compunham elas, eles começam a organizar regras, organizar códigos, né, leis a serem seguidas para minimizar esses atritos, esses conflitos e aumentar o melhor convívio entre as pessoas que faziam parte dessas tribos. Então, a partir desse momento surge a moral, ou seja, são conceitos, são regras definidas de maneira voluntária pela própria sociedade, ou seja, um grupo de pessoas se reúne e fala, ó, a gente precisa criar regras para melhorar o convívio, para melhorar o nosso ambiente, para ajudar até mesmo na parte de tarefas diárias, né? No momento de separar o que cada um deve fazer, qual que é o dever de cada um dentro dessa sociedade. Então, ou seja, essas regras surgem de maneira natural por uma necessidade. Então, não existe um juiz ali, lógico que com a quebra dessa regra vai ter o julgamento, tal, mas no início não existe um juiz dizendo, ó, você tem que seguir isso aqui, tal. Não, as pessoas seguem por livre e espontânea vontade, ok? E aí essas regras, elas são passadas de geração para geração, né, de pai para filho. Por exemplo, uma dessas regras, uma dessas normas que surge com a moral, é proibido, é feio, é algo ruim matar. É feio, é algo ruim, é algo que não é bem visto você roubar, né? Tomar algo que não é seu, certo? Porque essa regra poderia não existir na sociedade. Só que vocês concordam comigo que seria um caos? Seria um caos se ela não existisse, né? Porque era simplesmente aquele que é mais forte, tipo, parar o outro no meio da rua e tomar algum pertence dele e sair andando normalmente, ok? Então, a moral ela surge a partir daí, tá? Na formação das sociedades e a partir do momento que estabelecem regras de convívio, né? Então, a moral está dentro de regras de convívio. São coisas que você não faria de jeito nenhum, sabe? Não precisa ter um juiz, não precisa ninguém te dizer, você não faria. Porque é uma regra que está impregnada em você, no seu caráter. Você não vai romper com ela, ok? O que é a ética? A ética é a área que estuda a moral, ok? Então a ética ela surge ali na Grécia antiga, principalmente um dos principais escritos referente à ética é um livro chamado A República de Platão, né? Foi escrito pelo Platão e onde ele narra o cotidiano do Sócrates. Tanto que a maioria dos escritos de Sócrates ou foi narrado por outras pessoas ou foi narrado por Platão. Tem algumas pessoas que dizem que Sócrates nunca existiu por causa disso, porque não existem escritos dele mesmo. A maior parte do que se sabe sobre Sócrates foi escrito por outras pessoas, principalmente por Platão, né? E nesse livro, A República, ele vai narrando, né? Sócrates vai narrando ali o seu dia a dia. Tipo assim, ele está numa festa, então ele começa a questionar a justiça daquele período, a justiça daquela sociedade. Então ele está numa festa, por exemplo, e ele começa a questionar, por que se uma pessoa roubar, ela tem que ser punida dessa forma, sei lá, apedrejada em público? Porque se matar, a pessoa tem que, tipo, ser morta. Por que é feio roubar? Por que é feio matar? Então ele começa a questionar essas normas
que foram impostas ali na sociedade de maneira voluntária, né? Que no caso é a moral. Então, vamos lá, qual que depois que eu falei tudo isso, qual que é a definição de moral e a definição de ética? Moral é o conjunto de regras estabelecido pela sociedade de maneira voluntária, de maneira natural, para o quê? Para gerar o melhor convívio, para diminuir o atrito, né? São as regras impostas pela sociedade para melhorar a qualidade de vida de todos, certo? E elas podem mudar, essas regras podem mudar e elas vão mudando ao longo do tempo, ok? De acordo com o pensamento humano vai evoluindo. O que é a ética? A ética é a área que estuda a moral, é a área que estuda essas regras, esses conceitos estabelecidos pela sociedade de maneira voluntária. Então a ética ela vai entrar muito na parte jurídica, né? Principalmente agora com a criação do Estado, né? Que é o governo. Ela vai entrar muito na questão de avaliar se aquelas regras ainda são válidas para a sociedade. Tipo assim, ainda é válido pessoas que matam ou que roubam serem punidas? Sim, é válido. Por quê? Porque está interferindo na vida do outro. Então, sim, é válido. Entendeu? Então, a ética, ela estuda a moral. E ela analisa se aquelas regras dentro daquela moral, daquela sociedade, ainda é válido. Ok? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, por favor, me mandem. Me mandem para mim poder fazer mais vídeos desse tipo e tirar a dúvida de vocês. A moral é o que não faríamos de jeito nenhum, mesmo que não tivesse ninguém olhando, mesmo que fôssemos invisíveis. Acreditamos que sobraram para a filosofia 3 grandes preocupações. A primeira delas, o que é o conhecimento. O que significa conhecer? O que tem que passar pela minha cabeça para eu poder dizer que conheço alguma coisa? Os limites da razão. A segunda preocupação é o belo. O que é? O que é o belo? Que atributos o mundo tem que ter para ser considerado belo? Será que o belo é só uma questão de sensibilidade de quem observa ou não? Ou o belo é uma característica do mundo que qualquer um que encontre verá ali beleza? A terceira preocupação é a moral, como devemos agir, o que deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer. A moral é um conjunto de princípios que seguimos livremente na nossa vida, aquilo que nos obrigamos a respeitar porque livremente decidimos assim. A moral é o que não faríamos de jeito nenhum, mesmo que não tivesse ninguém olhando, mesmo que fôssemos invisíveis. Uma vez eu passeava em Genebra, em torno do lago, eram umas 2 da manhã e vi uma banquetinha de jornais. E eram jornais pagos. E ali eu procurei pelo jornaleiro e rapidamente percebi que não havia jornaleiro. Na verdade, ali, pagar ou não pagar o jornal era uma questão moral. Eu poderia pegar o jornal, levar para casa e não honrar o meu compromisso de pagar. Ou então, eu poderia eu mesmo colocar ali na banquetinha ao lado o dinheiro e levar o jornal para casa. Não haveria vigilância, não haveria o olhar externo. Era uma questão de decisão própria. Quando você está sozinho com você mesmo, dialogando consigo mesmo para encontrar o melhor caminho e a melhor conduta, você se encontra no coração da moral. Diferentemente do que se imagina, tem menos a ver com repressão do que com liberdade. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o 2º colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória.
Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar? Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo, quieto, sem câmeras? Aliás, ele disse uma coisa mais interessante: se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo: tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito, então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões. Me lembro, talvez, daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo dos cristãos escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe.